Caros estudantes, hoje nós vamos iniciar o estudo do metabolismo. Na verdade, nós vamos discutir na aula de hoje conceitos e ferramentas necessários para o entendimento das vias metabólicas. O metabolismo tem conceitos muito importantes que permitem, por exemplo, melhorar a performance física tanto de praticantes de atividades físicas como de atletas de elite. Além de que o entendimento do metabolismo é necessário para atingir um bom estado de saúde. Quando estudamos o metabolismo, uma ferramenta muito útil para o entendimento dele é o mapa metabólico. Mas antes de olhar esse mapa metabólico, eu vou passar um pequeno vídeo que foi feito pela NASA e que dá os preceitos básicos do metabolismo. Mas ao final nós vamos voltar nesse mesmo vídeo para vocês perceberem tanto que vocês progrediram na aula de hoje. Então, vamos para o vídeo. Stated Clearly presents. What is metabolism? Many people have this vague idea in their minds that the word metabolism has something to do with weight loss. This is partly true. The study of metabolism does include research about how cells build, store, and break down fat, but metabolism is far more interesting than the latest weight loss trends in Hollywood. Cellular metabolism can be defined as the sum total of all controlled chemical reactions that occur inside a cell. Metabolism is so important that several of the chemists working with NASA at the National Science Foundation's Center for Chemical Evolution believe that a better understanding of metabolism could help us finally understand the origin of life itself and better help us know where to search for life elsewhere in the cosmos. We often think of individual cells as things, but in the eyes of a chemist, a cell is a highly active, highly sophisticated chemical system. The cells in our bodies, and as a consequence, our bodies themselves, are better thought of not as things, but as whirlpools. You are a continuous flow of matter and energy. Food, water, and oxygen are constantly consumed by your cells. Waste products like CO2 are constantly expelled when you breathe. Other waste products, of course, exit through different routes. The molecules in your skin are constantly renewed, fully replaced roughly every 48 days. Your bones, though they seem so solid, so permanent, cycle through a full refresh as often as every 10 years. Again, you are a whirlpool. Your cellular metabolism consists of hundreds of different reactions. To make sense of them all, researchers often separate them into two main categories. Anabolic metabolism, reactions that join molecules together to build new ones, and catabolic metabolism, reactions that break molecules apart. To remember the difference, think catabolic as in catastrophe, because catabolic reactions destroy things. When you eat an apple, your digestive tract breaks it down into individual molecules, sugars, fats, and amino acids. These are absorbed by your intestines, enter the bloodstream, and are then distributed to the cells of your body. Once inside the cell, metabolic reactions take over, transforming those molecules into little bits of you. While we often take this for granted, this concept is so important and so bizarre that it's worth repeating. A cell's metabolism, its internal network of chemical reactions, takes molecules from the environment, the molecules of an apple in this case, breaks them down and transforms them into pieces of the cell itself. Sometimes the cell builds replacement parts for its own molecules that have been worn out. Other times it builds energy molecules. These act like fuel and will power the cell's future activities. Muscle cells use energy molecules to contract. Brain cells use them to help form thoughts, and so on. This chart shows just some of the many networks, cycles, and series of chemical reactions happening inside your cells.
As you can see, cellular metabolism is fairly complex. Different species have evolved different metabolic pathways, which is one reason they often use different things as food. Hydrogen sulfide gas, for example, is very toxic to you and me, but certain species of bacteria actually eat the stuff. That said, scientists studying the origin of life have discovered that one very special series of metabolic reactions, the citric acid cycle, exists in one form or another in almost all species studied so far. The fact that it's nearly universal suggests that the citric acid cycle is both extremely old and extremely important. The citric acid cycle, sometimes called the Krebs cycle, named after the researcher that discovered it, starts when food particles, sugars, fats, and amino acids that came from your lunch, are transformed into citric acid. By binding citric acid together with other molecules and breaking them apart again in a variety of different ways, citric acid is transformed into multiple types of molecules, and then back to citric acid again. Now, this might seem counterproductive, simply spinning in a circle like that, but many of the side molecules it reacts with along the way are transformed in the process, modified into parts, or at least the precursors of parts, that your cell needs to repair damaged molecules, grow, reproduce, and power its movements. The citric acid cycle is the engine of life, the core whirlpool inside your cells. In our case, fats, sugars, and amino acids from our food are broken down and eventually fed to the citric acid cycle. Carbon dioxide and water are produced as waste products that we then breathe out. In certain species of bacteria, however, the citric acid cycle runs in reverse. Water and carbon dioxide are used as food sources and react together to eventually produce large carbon molecules that bacteria use to build fats, sugars, and amino acids. Because the reverse citric acid cycle uses such simple starting molecules, water and carbon dioxide, things that would have been super abundant on the early Earth, some researchers believe that the reverse citric acid cycle has been misnamed. It likely predates the, quote, normal citric acid cycle by millions of years. In fact, some argue that the reverse citric acid cycle, or something similar to it, might predate life itself and may have kick-started the first living cells on our planet. We'll talk more about that in a future video. So, in summary, what is cellular metabolism? Cellular metabolism is the sum total of all the controlled chemical reactions that happen inside a living cell. Anabolic reactions take small molecules and put them back together to build new ones. Catabolic reactions, remember, catastrophe, break molecules apart. At the core of metabolism is a special cycle of catabolic and anabolic reactions called the citric acid cycle. You are a whirlpool. I'm John Perry, and that is metabolism stated clearly. Então, eu acredito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês se lembrarem, em duas ocasiões no vídeo, ele mostra o que a gente chama de mapa metabólico. Então, o mapa metabólico é um desenho de todo o metabolismo, de todas as moléculas que são metabolizadas e sintetizadas no nosso organismo, né? Levando então ao conceito que o metabolismo é o conjunto de reações de biossíntese e de biodegradação dos compostos celulares. A síntese e a degradação dos compostos celulares é sempre catalisada por enzimas, que vocês já aprenderam com a professora Márcia, uma vez que as enzimas, elas aumentam a velocidade das reações, né? Então, cada via metabólica é constituída de uma série de reações químicas catalisadas por enzimas. Então, nós temos, por exemplo, a degradação dos carboidratos complexos, que vocês estão vendo em azul, ou a degradação dos lipídios complexos, que vocês estão vendo aqui em verde, ou o metabolismo dos nucleotídeos, e vocês estão vendo na parte central o ciclo de Krebs, que foi o motivo, né? A maior parte daquele vídeo foi mostrando o ciclo de Krebs. Então,
Assim como nós temos o catabolismo, né, que é a degradação, nós temos também o anabolismo, que é a síntese de diversos componentes celulares. Portanto, se vocês têm um mapa metabólico, vocês são capazes de entender como aquele composto foi sintetizado ou degradado, e vocês podem acompanhar todas as reações químicas que aconteceram nessa síntese ou nessa degradação. Bom, o metabolismo ocorre, né, para sintetizar ATP, ou seja, os carboidratos, os lipídios e as proteínas são degradadas para a síntese de ATP. Então, ATP é a molécula de energia do organismo, ela é constituída de um açúcar, uma base nitrogenada, que é a adenina, e 3 grupamentos fosfato. Quando ocorre a degradação, a hidrólise desta ligação fosfato, do fosfato gama, ocorre uma liberação muito grande de energia química. Então, esta energia química é utilizada para as biossínteses, para o movimento celular, para a replicação da formação de novas células, para o transporte ativo, né? Então, no metabolismo, o ATP é uma molécula central. E vocês sabem, a gente às vezes fala assim, eu não vou fazer isso não, isso aí é muito ATP. Significa que a gente vai colocar ou gastar muita energia naquela tarefa, né? Todos nós já falamos isso. Então, o ATP, ele é central. Ele vem a partir dos nutrientes e ele é utilizado nos diferentes trabalhos celulares. Bom, então a gente pode dizer, né, pelo que vocês já viram, tanto no mapa metabólico quanto nessa explicação sobre o ATP, que as vias metabólicas centrais para a produção de energia, elas ocorrem em 3 etapas principais. A primeira, as macromoléculas são degradadas em suas unidades fundamentais, que são os monômeros, né? Então, os carboidratos, né, o amido e glicogênio são degradados em moléculas de glicose, os triacilgliceróis degradados em ácidos graxos e glicerol, e as proteínas degradadas em aminoácidos. Então, é a primeira etapa. Depois, estas unidades fundamentais são catabolizadas até o metabólito comum. E esse metabólito comum é a acetilcoenzima A, ou, como a gente costuma escrever, acetil-CoA, né? Abreviando, então, coenzima A. Então, ocorre produção de ATP e moléculas redutoras quando essas macromoléculas são degradadas. Então, produzimos ATP e produzimos NADH, FADH2 e NADPH, que depois vão ser moléculas utilizadas na biossíntese redutora. Então, na terceira fase, segue a oxidação dos grupos acetil, né, que é justamente aqui da acetilcoenzima A, CO2 e água, ou seja, uma oxidação completa do metabólito original, e além de liberar, então, NH3, que é proveniente, né, dos aminoácidos, ocorre a produção de ATP e das moléculas redutoras, que é NADH, FADH2 e NADPH. Em todas as fases do metabolismo, são produzidos metabólitos secundários que são importantes para diferentes funções do organismo. Assim, os conceitos básicos do metabolismo são: o primeiro, em organismos vivos, ele é uma estrutura complexa, altamente organizada, né? Extraem, transformam e utilizam a energia do seu ambiente, sempre na forma dos nutrientes. Essa energia viabiliza a construção e manutenção, então, de suas estruturas complexas e a realização de trabalho de diferentes
naturezas, né? Lembra que eu falei da natureza, trabalho mecânico, né? O movimento, transporte ativo, osmótico, químico, ou seja, nas diferentes biossíntese, etc. Então, eles nunca estão em equilíbrio, como a gente viu no filme. E os princípios da lógica molecular da vida a gente pode definir da seguinte maneira. Os organismos vivos são constituídos pelo mesmo tipo de subunidades monoméricas. Então, quando a gente compara diferentes organismos vivos, as subunidades monoméricas são as mesmas. Então, há uma simplicidade na estrutura de macromoléculas biológicas, que é compartilhada por todos os organismos vivos. E a identidade de cada espécie, ela é preservada pela posse de conjuntos distintos de ácidos nucleicos e proteínas. E este também é o conceito básico da diferenciação celular. Então, vocês podem pensar no seguinte: o nosso DNA, né, o conjunto de genes que eu possuo é sempre o mesmo. Em qualquer célula, no núcleo de qualquer célula do meu organismo, eu tenho o mesmo conjunto de genes. Mas eu tenho vários tecidos altamente especializados. Por exemplo, o tecido muscular. Qual é a diferença, então, de um tecido para o outro? É a diferenciação celular, onde aquele genoma, aqueles genes, se expressam de maneiras diferentes em um conjunto de proteínas diferentes. Então, as biomoléculas possuem funções específicas nas células. Cada biomolécula tem uma função específica. Se a gente pensar nas enzimas, isso fica muito fácil de entender, mas também nós temos proteínas, por exemplo, estruturais, nós temos os lipídios que guardam energia, nós temos o glicogênio, que é muito importante na contração muscular, que ele guarda energia para contração muscular, né, que gasta muita energia, então uma energia rápida, de rápida utilização, e assim vai. Então nós temos diferentes biomoléculas com funções bem específicas dentro da célula. Outro conceito muito importante é a bioenergética e o metabolismo. Então, a gente tem na bioquímica um conjunto de moléculas inanimadas que constitui um organismo vivo, né? Que interage, então, para perpetuar a vida. Em termos moleculares, as estruturas, os mecanismos e os processos químicos que são compartilhados por todos os organismos que determinam a vida nas suas diferentes formas. No campo da bioenergética, é a bioquímica que trata quantitativamente das transduções de energia que ocorrem nas células vivas e da natureza e função dos processos químicos subjacentes a essas transduções. Então, diferentes formas de energia podem ser interconvertidas e são quantitativamente relacionadas. Por exemplo, uma caloria de energia calorífica é teoricamente equivalente a 4.185 vezes a 10 a 7 ergs de energia química, né? Então, quando um tipo de energia é convertido em outro, sempre ocorre uma pequena perda de energia. As transduções biológicas de energia seguem as leis da termodinâmica, não poderia ser diferente. Então, qual é o primeiro conceito da termodinâmica? Em qualquer transformação física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. Todo mundo sabe isso, a energia não pode ser criada ou destruída. E também obedece à segunda lei da termodinâmica. Em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta. Todo mundo sabe isso, o universo tende a uma desordem cada vez maior. O sistema reagente é constituído pela matéria que está sofrendo um processo físico-químico particular. Ou seja, a gente pode considerar um organismo, uma célula, dois compostos reagentes, etc.
Então, o universo é o sistema reagente mais o meio ambiente. Ou seja, a energia do sistema reagente mais meio ambiente é constante, né? Então, varia entre eles, mas no global ela permanece sempre constante. Então, quantidades termodinâmicas que descrevem as transformações de energia que ocorrem durante uma reação química, a gente tem as reações químicas envolvidas no metabolismo, que são classificadas em reações exergônicas ou reações endergônicas. Reações exergônicas ocorrem com a liberação de energia livre, isto é, o sistema libera energia. Então, a variação de energia livre, ou o que a gente chama de ΔG, tem sinal negativo, né? Ou seja, o sistema libera energia. E reações endergônicas ocorrem com ganho de energia livre, isto é, o sistema ganha energia. Então, a variação de energia livre, o ΔG, tem sinal positivo. Outro conceito também importante é a de reação exotérmica, é aquela que libera calor. Todo mundo já fez alguma coisa em casa, mistura duas substâncias e às vezes libera calor, né? Então, essa é uma reação exotérmica. O conteúdo em calor dos produtos é menor do que dos reagentes, e o ΔH, então, é negativo. O sistema reagente libera calor para o ambiente. E na reação endotérmica é diferente, ele absorve calor. O conteúdo em calor dos produtos é maior que aquele dos reagentes, então o ΔH é positivo. Significa que o sistema reagente retira calor do ambiente. Ou seja, continuando, se a gente lembrar da segunda lei da termodinâmica, diz que a entropia do universo aumenta durante todos os processos físicos e químicos, mas este aumento não ocorre necessariamente no próprio sistema, né? Pode ser no universo. Ou seja, fora daquele sistema que a gente está considerando. Então, podemos dizer que a preservação da ordem interna dos organismos vivos se dá por meio da retirada de energia livre do ambiente na forma de nutrientes e devolução para o ambiente de uma quantidade igual de energia na forma de calor e entropia. Então, este é o metabolismo, né? Ou seja, a partir da retirada, onde os organismos vivos retiram energia livre do ambiente na forma de nutrientes e devolvem para o ambiente uma quantidade igual de energia na forma de calor e de entropia. Bom, posto isso, a gente tem alguns pontos muito interessantes sobre o metabolismo que a gente não pode esquecer. Então, a síntese é acionada por energia. Né? Então, para sintetizar moléculas no organismo, tipicamente precisa de ocorrer a hidrólise de ATP. Ou seja, eu preciso de energia para que aquele processo aconteça. O NADPH serve como fonte de elétrons e atua nas biossíntese redutoras. Existe convergência de vias, ou seja, a gente sabe que alguns metabólitos eles são comuns a diferentes vias, como é o caso, por exemplo, de acetilcoenzima A, que eu já mostrei para vocês. Então, várias vias metabólicas podem convergir para um metabólito único. Na fase 1 do metabolismo, os nutrientes, as macromoléculas, são quebradas em monômeros e ocorre a digestão, como a gente viu na aula passada, né? Então, o amido, o glicogênio,
os triacilgliceróis, as proteínas são clivadas pelo processo digestivo em suas unidades menores, ou os monômeros. Na fase 2, esses monômeros degradados são absorvidos. A gente teve vários vídeos mostrando a absorção, né? Principalmente a absorção intestinal, é bastante interessante. Então, a absorção é de glicose, frutose, galactose, ácidos graxos, glicerol e aminoácidos. Então, sempre são absorvidos os monômeros. Na fase 3, ocorre uma combustão dos intermediários a CO2 e água, ou seja, a maior formação de energia ocorre quando um nutriente ele sofre uma combustão completa ou oxidação completa a CO2 e água. Quando isso ocorre, a quantidade de ATP formada é a maior possível a partir daquela molécula. Então, o ATP é a conexão de energia entre o catabolismo e o anabolismo, ou seja, o ATP é a conexão entre a degradação de um nutriente e a síntese de moléculas pelo metabolismo, moléculas necessárias para a continuidade da vida celular. O NADH e o NADPH são moléculas oxidantes e agentes de redução no metabolismo. Então, vocês vão ouvir falar sobre isso várias vezes, de maneira que já vão estar absolutamente familiarizados com isso. E vocês vão entender a importância deles na próxima aula que eu vou dar para vocês, que é na cadeia respiratória, então para a síntese de ATP. E a regulação do anabolismo e do catabolismo ocorrem separadamente. Então, assim, intuitivamente a gente pensa, se um é degradação e outro é síntese, então as vias são semelhantes. Não, as vias ocorrem de maneira separada e algumas enzimas que catalisam reações irreversíveis no catabolismo, elas são substituídas no anabolismo e vice-versa. Por motivo de economia, né, e eu diria de inteligência, quando a via catabólica está funcionando, a anabólica não está funcionando. Porque se eu tenho excesso de nutrientes, eu não preciso fazer síntese dos nutrientes, eu utilizo esses nutrientes que já estão presentes. E muitas vezes eu tenho vias concorrentes, que são muitas vezes localizadas em diferentes compartimentos celulares. Então, vocês vão ver, por exemplo, que a degradação de glicose inicia no citoplasma e depois um composto muito menor, já parcialmente degradado, ele é transferido para a mitocôndria e ali ocorre a oxidação completa a CO2 e água. Então, muitas vezes nós temos também nas vias concorrentes, por exemplo, glicose e a síntese de novo de glicose, que a gente chama de gliconeogênese, ocorre em compartimentos celulares diferentes. Bom, então vamos lá, as vias metabólicas, né? Vamos explicar o que significa vias metabólicas. Então, via metabólica é um conjunto de reações químicas que sai de um produto A e vai até um produto Z. E ocorre com várias reações intermediárias e todas essas reações são catalisadas por enzimas. Nós temos, então, duas fases, que é o catabolismo e o anabolismo. Então, vias metabólicas que servem para degradar os compostos, os macronutrientes, e vias metabólicas que servem para sintetizar os metabólitos. Então, é o anabolismo. Na via catabólica, acontece a produção de energia, produção de ATP e de moléculas redutoras, NADH, FADH2 e NADPH.
enquanto que no anabolismo ocorre o uso de ATP e dessas moléculas redutoras. Então, é bastante diferente. Nós vamos falar isso várias vezes ao longo da aula. Ao final, todo mundo já vai ter entendido este conceito. Em termos de características, as vias metabólicas podem ser lineares ou cíclicas, como a gente viu no ciclo de Krebs, o próprio nome já diz, né? Ou seja, se ela é linear, ela sai de um composto e termina num composto diferente. Se ela é cíclica, ela pode ficar ressintetizando o composto inicial, por diferentes maneiras, como a gente vai aprender nas próximas aulas. Algumas as vias são irreversíveis, porque algum passo dessa via metabólica, em alguma reação intermediária, há gasto de ATP. Então, esta reação, ela é irreversível. Algumas têm algum passo comprometido, outros são passos controlados até por diferentes metabólitos, e elas têm uma localização específica dentro da célula, quer dizer, uma localização intracelular, em organelas intracelulares ou até mesmo em órgãos diferentes. Então, olhando de novo o mapa metabólico, né? O que nós estamos vendo aqui? A degradação das proteínas aminoácidos, aqui em cor de rosa, a degradação dos polissacarídeos, aqui, né? Também em cor de rosa, e a degradação dos ácidos nucleicos, também em cor de rosa. Vocês estão vendo que todas essas degradações levam à formação de acetilcoenzima A. Então, por isso que a gente diz que as vias são concorrentes, ou seja, elas têm um metabólito final comum. E esse metabólito é que vai se juntar com outro metabólito e inicia o ciclo de Krebs. Então, há vias que são lineares e há vias que são cíclicas. Mas nós temos as vias anabólicas, ou seja, a partir de compostos menores, nós podemos ressintetizar, por exemplo, as proteínas, ou os polissacarídeos, ou os ácidos nucleicos, ou os ácidos graxos, né? Então, catabolismo para degradar e anabolismo para sintetizar. E a partir do ciclo de Krebs ocorre uma oxidação completa a CO2 e água, como nós já dissemos. As vias, por exemplo, o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria, esta via ocorre no citosol. E às vezes em tecidos diferentes, né? Por exemplo, a síntese de triacilgliceróis ocorre nos corpos lipídicos, né? No lipossomo. Bom, então, todo esse metabolismo, ele não ocorre de maneira desorganizada. Pelo contrário, ele é extremamente controlado. E os controles, quais são os controles? Os controles, basicamente, são de 4 grandes tipos. O primeiro é o controle hormonal, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, a insulina e o glucagon controlam o metabolismo de glicose. Sinal de abundância, né? A insulina é liberada como um sinal de abundância, ou um sinal de fome, o glucagon. Então, os hormônios regulam o metabolismo. A compartimentalização em organelas, como eu já expliquei para vocês, em órgãos. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que quando a gente faz uma atividade física intensa, nós sentimos uma dor muscular, que vocês já sabem disso melhor do que eu, ocorre a síntese de lactato, não é isso?
Então, diminui o pH e a gente tem aquela dor aguda na musculatura. Como que isso é resolvido? Bom, o lactato que está lá no músculo é jogado na corrente sanguínea, vai até o fígado e volta na forma de glicose. Então, esse é o ciclo de Cori que assim, o pessoal da área da educação física conhece muito bem. Ocorre, então, o metabolismo parte num órgão, parte no outro órgão. Outra coisa é que as enzimas, ou seja, cada uma daquelas reações catalisadas por enzimas, aquelas enzimas são reguladas. E essa regulação pode ser de dois grandes tipos, ou covalente, que ocorre uma modificação na molécula da enzima, por exemplo, a introdução do grupamento fosfato, a introdução do grupamento adenil, adenilação ou fosforilação, e a enzima passa a ser mais ou menos ativa. Então, se você tem uma via com 10 enzimas e uma delas é aumentada ou reduzida, você consegue controlar aquelas 10 reações químicas, ou seja, controla a via toda. Ou então alostérica, através de íons, né, de magnésio, de cálcio. Então você pode, ou algum outro inibidor, ou um ativador, então, que ativa ou inibe a enzima em determinadas situações, né? Então, um regulador alostérico, ela se liga num sítio diferente do sítio catalítico e faz com que a enzima exponha mais ou menos o sítio catalítico, então aumente ou reduza a atividade daquela enzima. E tem uma outra regulação também que é muito importante, e essa é uma regulação definitiva, ou seja, regula a transcrição do gene, regula a quantidade de RNAM formado. Então, se aquele gene não está sendo transcrito, aquela proteína não pode ser formada. E se aquela proteína faz parte daquela via, aquela via vai ficar comprometida, vai ficar diminuída, reduzida. E assim ocorre, então, o controle global do metabolismo. Bom, então, a gente tem, como eu disse, né, a gente tem várias vias, né, que são, uma é o contrário da outra. Na verdade, não é que seja o contrário, é que uma é para degradar o metabólito e outra para sintetizar o metabólito, mas elas usam caminhos enzimáticos diferentes, né? Então, tanto o catabolismo quanto o anabolismo, eles podem ter reações em comum, mas tem reações específicas para cada uma das fases. Então, naquelas reações onde as enzimas permitem a reação nos dois sentidos, são reações reversíveis, as enzimas catalisam reações reversíveis, ela pode ser utilizada tanto para o anabolismo quanto para o catabolismo. Mas existem muitas reações que são irreversíveis, catalisadas por enzimas, onde as enzimas catalisam reações irreversíveis, então, naquele ponto, é necessário que tenha uma outra enzima para bypassar aquele ponto, aquele passo da via metabólica. Então, a regulação ela pode ser independente ou coordenada, alostérica, como eu disse para vocês, covalente ou hormonal, ou tudo isso junto ao mesmo tempo. E a localização também, como eu expliquei, por exemplo, no ciclo de Cori, que vocês podem ter parte da via no fígado, parte da via no músculo esquelético. Então, né, voltamos lá no nosso esquema inicial, que é o mapa metabólico, aqui com todas as vias de síntese e de degradação. Então, qualquer metabólito que vocês queiram estudar, a sua síntese, a sua degradação é só vir aqui com calma e vocês vão conseguir encontrá-lo aqui e entender exatamente quais são as reações parciais
do metabólito até o metabólito final, até o produto final, né? E ele tem cores diferentes para facilitar, então, a leitura e o melhor entendimento, né? Infelizmente, nós não podemos nos encontrar, mas numa das salas do Departamento de Bioquímica, lá no Instituto de Química, tem um mapa metabólico na parede de uma das salas, né? Então é muito interessante. E esse mapa metabólico aqui, a gente consegue comprar, é igual um livro de bioquímica, né? Então ele vem em tamanhos variados, no tamanho de A3, A4, a gente pode comprar e ele é muito útil. Eu sugiro que vocês adquiram um, porque isso vai ser muito útil na vida profissional de vocês. Bom, então, voltando lá, né? Então, a gente tem o catabolismo, né? Aqui mostrado em vermelho, e o anabolismo aqui em azul. Então, a degradação de produtos de macromoléculas até acetilcoenzima A, e de acetilcoenzima A utilização desse precursor para a síntese de moléculas bastante complexas, né? Que por exemplo, os hormônios esteroides, o colesterol, que depois vai fazer parte dos sais biliares, né? Pigmentos carotenoides, os triacilgliceróides, os fosfolipídios, né? Que são muito importantes lá, que fazem parte da membrana plasmática. Então, olha só. Então, a célula, o metabolismo, o catabolismo, ele é o que a gente chama de convergente, ou seja, a degradação converge para um metabólito comum. E o anabolismo, ele é divergente, porque a partir daquele metabolismo é possível sintetizar uma série de outros compostos. E a partir da acetilcoenzima A, então, se ela se junta, ela tem 2 carbonos, se junta com o oxaloacetato, que tem 4 carbonos, formando então o citrato, que tem 6 carbonos, e aí inicia o ciclo de Krebs, né? Que esse aqui ocorre na mitocôndria e essa outra parte ocorre no citoplasma. Então, só exemplificando o que eu já tinha explicado a vocês. Então, olha só. Em relação às vias metabólicas, como eu já disse, elas permitem, né? São as diferentes fases de um processo metabólico que permite a transformação de substâncias iniciais, que a gente chama de S de substrato, em produtos finais, que a gente sempre chama de P. Isso é o que constitui a via metabólica. Normalmente, a transformação de S a P requer algumas reações intermediárias. Então, são as reações enzimáticas ou a via que a gente chama de via metabólica. Então, vias metabólicas são séries consecutivas de reações enzimáticas que produzem produtos específicos. Então, sai de S, vai a P, mas existem vários produtos intermediários. E nada impede que esses produtos intermediários sejam utilizados para outra síntese, para formar outros produtos. Então, esse aqui seria um produto, esse é outro e assim vai. E outra coisa também, né? Então, pode estar compartimentalizados em estruturas celulares ou intracelulares diferentes, que é o que a gente está mostrando aqui, exemplificando aqui. Então, olha só, a gente pode olhar aqui e comparar uma célula animal com uma célula vegetal, né? Então, na célula animal nós temos o glicogênio, na célula vegetal nós temos o amido, né? Aqui dentro do lisossomo, né?
E na célula vegetal nós temos a celulose, né, que são as fibras que não digerem, né, e que nos ajudam de diferentes maneiras lá. A gente até abordou bastante isso nos processos de digestão e nutrição. Então, tem várias organelas intracelulares, e eu acredito que vocês devem ter feito ou farão algum curso de citologia, de estrutura celular, e aí devem saber isso até muito melhor do que eu, né? Então, nas células animais, nós temos os proteoglicanos, né, que ficam aqui na parte externa, a parte extracelular, e então nós temos o metabolismo aeróbico e o anaeróbico. O metabolismo aeróbico, então, é claro, precisa de oxigênio molecular, ocorre nas mitocôndrias e o produto final é CO2 e água. Então, é uma molécula oxidada a seus elementos primários, né? Carbono, oxigênio e hidrogênio. E no metabolismo anaeróbico, é o que a gente chama de metabolismo fermentativo, onde o produto final é um metabólito intermediário. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples que todo mundo conhece, é a fermentação alcoólica, né? Por exemplo, na produção da cerveja, de vinho, que se inicia a fermentação com moléculas de açúcar, em geral sacarose, mas chega num produto que ainda é um metabólito intermediário, que é o etanol. Então, sai de 6 carbonos para 2 carbonos, né? Aí não a CO2 e água. Então, aqui a produção de ATP e de compostos redutores é muito maior que no anaeróbico, tá certo? Por quê? Porque aqui no anaeróbico a oxidação não foi completa, não foi total. Então, o metabolismo, a parte do metabolismo que ocorre na mitocôndria, né? Então, é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa é o processo de síntese de ATP. Nós vamos ver isso muito bem no dia 5, se não me engano, de outubro, né? Então, a mitocôndria é responsável, dentro da mitocôndria que ocorre, então, esses processos, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, como eu disse para vocês. Então, a mitocôndria é uma organela envolta por duas membranas, né? Uma externa e outra interna, e possui uma série de invaginações, né? E para dentro da organela, e aqui está, então essas são as cristas, e aqui é a matriz mitocondrial. Vai ser muito importante na hora que nós formos estudar a cadeia transportadora de elétrons e a síntese de ATP. Então, a geração de energia pela oxidação de alimentos, para ter uma visão global do catabolismo, né? Nós vimos lá as proteínas, os carboidratos, os lipídios, são degradados às suas estruturas menores, os monômeros, né, em aminoácidos, em glicose e em ácidos graxos e glicerol. Estes, então, monômeros são degradados através do processo da glicólise, ou via glicolítica, piruvato e depois acetilcoenzima A. Ou seja, todos eles, então, têm um metabólito comum, que é acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A no ciclo de Krebs, entra no ciclo de Krebs, e aí sim vai a uma oxidação completa, a CO2 e água, formando então as moléculas redutoras NADH e FADH2. E depois disso, então, ocorre a oxidação fosforilativa com a síntese de ATP. Então, mesmo nessa degradação, ocorre síntese de ATP e ocorre formação de NADH, entretanto, numa quantidade muito inferior à que ocorre na oxidação completa.
Então, recordando, as duas grandes fases do metabolismo são o catabolismo e o anabolismo. No catabolismo, são englobadas reações de degradação dos compostos celulares, que são reações que acontecem com liberação de energia, isto é, exergônica ou exotérmicas, possibilitando a realização dos diversos trabalhos biológicos, contração muscular, condição nervosa, transporte ativo, que a gente já viu outro dia, movimentos, né, o calor, produção de calor, e a parte do anabolismo, que é exatamente o contrário, que engloba as reações de biossíntese das substâncias necessárias para a vida da célula e do organismo, né? Então, são reações que acontecem com absorção de energia, ou seja, tem que disponibilizar energia para que elas aconteçam. Então, são as endergônicas ou endotérmicas. Novamente, então, no catabolismo, nutrientes que contêm energia são transformados nos produtos finais, CO2, água e NH3. Este é o catabolismo. Durante o processo catabólico ocorre a formação de ATP, NADH, NADPH e FADH2, liberação de energia química. E no anabolismo, as moléculas precursoras, que são os monômeros, as moléculas mais simples, são sintetizadas a macromoléculas, proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos a partir do anabolismo, utilizando então a energia do ATP e oxidando NADH para NAD, NADPH a forma NADP e FADH2 para a forma FAD. Então, hidrógeno de ATP e oxidação destes compostos formados durante o catabolismo. Mais uma vez, então, os nutrientes, né? No catabolismo, o catabolismo é um processo oxidativo e de liberação ou de produção de energia, né? E o anabolismo, ele é redutor e requer energia. Então, a bioenergética descreve a transferência e utilização de energia em sistemas biológicos. O conceito de energia livre é essencial para entender, para compreender a função do ATP, né? Transferindo energia de processos geradores de energia para reações que requerem energia. Então, a gente diz que o ATP é um transportador universal de energia. No organismo vivo, né? Lembra aquele ciclo o tempo todo funcionando lá do nosso filminho da NASA? O ATP é continuamente formado e consumido, e o ATP é o principal doador de energia livre em sistemas biológicos. Tá certo? Então, durante os processos celulares, movimento, transporte ativo, biossíntese, amplificação de sinais, o ATP é hidrolisado a ADP e fosfato. E nos processos de fotossíntese, feito pelos vegetais, ou oxidação de moléculas alimentares, ocorre a produção de ATP. Né? Então, o ATP é o transportador universal de energia. Então, a energia livre é liberada pela hidrólise do ATP. Então, como eu mostrei para vocês, o ATP, adenosina trifosfato, é a molécula do açúcar, adenina e 3 moléculas de fosfato. Então, a hidrólise dessa ligação do fosfato gama é que libera, então, uma grande quantidade de energia, né? Então, a variação de ΔG é de 30,5 quilojoules por mol, quando ocorre a hidrólise desse fosfato gama. Então, na reação endergônica, né? Ou seja, o ΔG é maior que 0,
E na reação exergônica, o ΔG é menor do que zero. Aqui eu preciso de colocar energia, né, para que o bloco vá na subida, e na descida ocorre liberação ou perda de energia potencial, né, pelo cubinho que está então agora na descida. Então, processo endergônico e processo exergônico. Precisa de energia e exergônico libera energia. Então, as vias metabólicas são altamente exergônicas ou exotérmicas. Nas reações endergônicas ou endotérmicas, tem que ocorrer a absorção de energia. As reações não são espontâneas, requerem energia, portanto, a energia da molécula de ATP. Então, em geral, né, as vias metabólicas são irreversíveis, são altamente reguladas e são compartimentalizadas, né? Vias metabólicas de eucariontes ocorrem em locais específicos, então, em organelas intracelulares diferentes. Um exemplo muito interessante é a primeira reação que acontece quando a glicose entra na nossa célula. Então, a glicose ela entra na célula através do transportador de glicose e ela é imediatamente fosforilada pela enzima hexoquinase. Ela é fosforilada porque esse grupamento fosfato a torna muito mais hidrofílica, né? Carregada, então ela fica com dificuldade ela não é perdida, ou seja, a introdução desse grupamento faz com que a glicose que entrou na célula não saia, porque ela é muito importante para a produção de energia e de outros produtos dentro da célula. Então, muitas vezes, uma reação que não é espontânea, ela é acoplada com uma reação que libera energia. Então, por exemplo, a glicose, para ela ser fosforilada, ela precisa estar acoplada à hidrólise de ATP, ADP e PI. Então, nessas condições, a reação ocorre. Mas ocorre, então, com gasto de energia na molécula de ATP. Então, se a gente olhar aqui, né, glicose mais fosfato, vai dar glicose 6-fosfato mais água, portanto, no final, nós vamos ter a glicose, vai ser transformada em glicose 6-fosfato, através da hidrólise do ATP, que agora vai ser transformado em ADP. Portanto, nós já mostramos como o ADP pode ser formado, pode ser utilizado, numa reação, na primeira reação que acontece com a molécula da glicose quando ela entra na célula, e também que o NADH e o NADPH servem como carreadores de elétrons, né? Então, se vocês olharem aqui, ele pode estar na forma oxidada ou reduzida, né? Então, NAD oxidado e NAD reduzido, né? Então, a diferença está nesse hidrogênio aqui, oxidado e reduzido. Mesma coisa o FADH2, ele age como um carreador de elétrons, né? Da mesma maneira aqui na forma oxidada e na forma reduzida, né? 2H+, e 2 elétrons aqui, né? Então, modifica a molécula na forma oxidada e reduzida. Bom, então, como eu disse lá no início, né? Recapitulando, os mecanismos de regulação das vias metabólicas são por compartimentalização, ou seja, parte ocorre numa organela, parte ocorre em outra organela, e a comunicação entre as células e o meio ambiente também ocorre através dos sinais provenientes de dentro das células.
Então, a regulação da velocidade das reações acontecem dentro das células e servem para regular as atividades dos processos biológicos. Como é que isso acontece? Disponibilidade de substrato, ou seja, uma via metabólica, só vai acontecer se eu tiver o substrato. Então, só vamos degradar a glicose se tiver glicose. Quantidade do catalisador, que são as enzimas. Então, vai depender da transcrição do gene, da quantidade de RNA mensageiro, da quantidade de enzima presente e da atividade do catalisador, que ele pode sofrer pode estar presente, mas não ser muito ativo. Aquelas ativações ou regulações alostéricas e regulações covalentes podem modificar a atividade da enzima. Então, ação de efetores, modificação covalente e a proteólise, porque vocês sempre têm que lembrar que as moléculas têm meia-vida, né? Quanto ela dura dentro da célula? Então, uma proteína que foi sintetizada, ela tem uma vida dentro da célula. Ou seja, quando ela for proteolizada, para que aquela reação ocorra novamente, tem que haver um sinal para síntese, ou seja, para transcrição do gene, formação de RNA-M, tradução daquele RNA-M e síntese, então, da enzima. Então, tudo isso consegue fazer a regulação. É uma das maneiras de fazer regulação do metabolismo. Outra maneira muito interessante, muito lógica, é um sistema de retroinibição, onde o próprio produto que está sendo formado, ele inibe a síntese. E isso é bastante interessante. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro modelo, esse produto Z aqui que vai ser formado, ele inibe a reação lá na primeira etapa. É uma coisa óbvia, se eu já tenho muito produto, para que eu preciso mais? E isso é um processo muito interessante que acontece muito. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão ver como que isso, quando isso não funciona, é muito grave no metabolismo. Por exemplo, as hiperlipidemias acontecem porque a molécula que sintetiza o colesterol não percebe a quantidade de colesterol formada. Então, continua sintetizando colesterol. Então, a gente tem as estatinas que inibem as enzimas que faz esse papel aqui. Então, naquela enzima, o processo de retroinibição não está funcionando direito e leva a uma série leva uma fisiopatologia muito complexa e maléfica para o indivíduo, né? Outra maneira de regular é através da modificação covalente, onde uma enzima, né, recebe um grupamento fosfato, através de uma enzima que atua sobre outra enzima, né, e essa fosforilação modifica a atividade desta enzima, para mais ou para menos. E esse fosfato também pode ser removido por outra proteína, que é a proteína fosfatase. Então, uma enzima que trabalha assim é a glicogênio fosforilase, que é toda hora a gente dá exemplo dela, né? Porque é aquela enzima que serve para mobilizar o glicogênio no músculo, né? Para uma resposta rápida muscular, uma contração muscular rápida. Então, ela sofre esse tipo de processamento, de regulação por modificação covalente. Ou regulação por proteólise, como eu disse para vocês, né? Que vai depender, às vezes, quando uma enzima se associa com outra, isso é um sinal para degradação. Então, às vezes, a ubiquitinação liga com ubiquitina, vai para o proteassoma e a enzima é proteolizada, hidrolisada. Então, os mecanismos são de compartimentalização, comunicação entre as células e o meio ambiente, que são os diferentes sinais, né? Os hormônios, fator de crescimento, componentes da matriz celular, são sinais do meio ambiente
para dentro da célula, que também regulam o metabolismo, né? A própria compartimentalização, que a gente já discutiu, né? Vias que ocorrem em organelas distintas dentro da célula. Os canais iônicos, né? Por exemplo, a contração muscular precisa da entrada, né, de cálcio no retículo sarcoplasmático. A gente viu isso naquela aula lá da contração muscular, lembra? Que toda hora, para iniciar a contração muscular, a primeira coisa é entrar cálcio. Então, pode ser regulada por contração muscular. E o transporte ativo, que a gente também já viu, né? Lá na absorção, no intestino. Então, o transporte de glicose nas células intestinais também ocorre por um transporte ativo, onde os íons, né, são importantes para fazer o cotransporte. Então, só acontece o transporte se, por exemplo, a glicose vai ser transportada em conjunto com sódio. Bom, então, agora que a gente já aprendeu tudo, eu deixo vocês com o vídeo. Espero que vocês agora tenham outra visão depois da nossa aula e eu tenho certeza que vocês vão aprender a apreciar e gostar de estudar o metabolismo, uma vez que ele é inerente à nossa vida, está acontecendo o tempo todo dentro das nossas células, e o entendimento desse pode tornar não só a nossa vida, mas a nossa saúde muito melhor do que ela já é, né? Então, o entendimento do metabolismo é entender a própria vida. Então, obrigada. Gostei muito de estar aqui com vocês e deixo então o vídeo para que vocês assistam com tranquilidade. Breve o nosso exercício também vai estar disponível e vocês vão usar todos esses conceitos para fazer o recapitular o que a gente disse, o que a gente mostrou aqui nessa aula. Obrigada. Stated Clearly presents... What is metabolism? Many people have this vague idea in their minds that the word metabolism has something to do with weight loss. This is partly true. The study of metabolism does include research about how cells build, store, and break down fat, but metabolism is far more interesting than the latest weight loss trends in Hollywood. Cellular metabolism can be defined as the sum total of all controlled chemical reactions that occur inside a cell. Metabolism is so important that several of the chemists working with NASA at the National Science Foundation's Center for Chemical Evolution believe that a better understanding of metabolism could help us finally understand the origin of life itself and better help us know where to search for life elsewhere in the cosmos. We often think of individual cells as things, but in the eyes of a chemist, a cell is a highly active, highly sophisticated chemical system. The cells in our bodies, and as a consequence, our bodies themselves, are better thought of not as things, but as whirlpools. You are a continuous flow of matter and energy. Food, water, and oxygen are constantly consumed by your cells. Waste products like CO2 are constantly expelled when you breathe. Other waste products, of course, exit through different routes. The molecules in your skin are constantly renewed, fully replaced roughly every 48 days. Your bones, though they seem so solid, so permanent, cycle through a full refresh as often as every 10 years. Again, you are a whirlpool. Your cellular metabolism consists of hundreds of different reactions. To make sense of them all, researchers often separate them into two main categories: anabolic metabolism, reactions that join molecules together to build new ones, and catabolic metabolism, reactions that break molecules apart.
To remember the difference, think catabolic as in catastrophe, because catabolic reactions destroy things. When you eat an apple, your digestive tract breaks it down into individual molecules, sugars, fats, and amino acids. These are absorbed by your intestines, enter the bloodstream, and are then distributed to the cells of your body. Once inside the cell, metabolic reactions take over, transforming those molecules into little bits of you. While we often take this for granted, this concept is so important and so bizarre that it's worth repeating. A cell's metabolism, its internal network of chemical reactions, takes molecules from the environment, the molecules of an apple in this case, breaks them down and transforms them into pieces of the cell itself. Sometimes the cell builds replacement parts for its own molecules that have been worn out. Other times it builds energy molecules. These act like fuel and will power the cell's future activities. Muscle cells use energy molecules to contract, brain cells use them to help form thoughts, and so on. This chart shows just some of the many networks, cycles, and series of chemical reactions happening inside your cells. As you can see, cellular metabolism is fairly complex. Different species have evolved different metabolic pathways, which is one reason they often use different things as food. Hydrogen sulfide gas, for example, is very toxic to you and me, but certain species of bacteria actually eat the stuff. That said, scientists studying the origin of life have discovered that one very special series of metabolic reactions, the citric acid cycle, exists in one form or another in almost all species studied so far. The fact that it's nearly universal suggests that the citric acid cycle is both extremely old and extremely important. The citric acid cycle, sometimes called the Krebs cycle, named after the researcher that discovered it, starts when food particles, sugars, fats, and amino acids that came from your lunch, are transformed into citric acid. By binding citric acid together with other molecules and breaking them apart again in a variety of different ways, citric acid is transformed into multiple types of molecules, and then back to citric acid again. Now, this might seem counterproductive, simply spinning in a circle like that, but many of the side molecules it reacts with along the way are transformed in the process, modified into parts, or at least the precursors of parts, that your cell needs to repair damaged molecules, grow, reproduce, and power its movements. The citric acid cycle is the engine of life, the core whirlpool inside your cells. In our case, fats, sugars, and amino acids from our food are broken down and eventually fed to the citric acid cycle. Carbon dioxide and water are produced as waste products that we then breathe out. In certain species of bacteria, however, the citric acid cycle runs in reverse. Water and carbon dioxide are used as food sources and react together to eventually produce large carbon molecules that bacteria use to build fats, sugars, and amino acids. Because the reverse citric acid cycle uses such simple starting molecules, water and carbon dioxide, things that would have been super abundant on the early Earth, some researchers believe that the reverse citric acid cycle has been misnamed. It likely predates the, quote, normal citric acid cycle by millions of years. In fact, some argue that the reverse citric acid cycle, or something similar to it, might predate life itself and may have kickstarted the first living cells on our planet. We'll talk more about that in a future video. So, in summary, what is cellular metabolism? Cellular metabolism is the sum total of all the controlled chemical reactions that happen inside a living cell. Anabolic reactions take small molecules and put them back together to build new ones. Catabolic reactions, remember, catastrophe, break molecules apart. At the core of metabolism is a special cycle of catabolic and anabolic reactions called the citric acid cycle. You are a whirlpool. I'm John Perry, and that is metabolism stated clearly. This animation is part of a series on the origin and chemistry of life, funded in part by the National Science Foundation, NASA, and their Center for Chemical Evolution. The animation was also funded by people like you who support my work on patreon.com/statedclearly. Thank you so much. I really could not do this without your help.